Boa tarde, quarto ano. Hoje, segunda-feira, e essa nossa primeira aula é a aula de História. E o tema da nossa aula de História, essa primeira unidade, se chama Povos Formadores do Brasil. Então, nesse capítulo, nós vamos estudar como o contato entre os indígenas, os europeus e africanos contribuiu na formação do Brasil. Também a gente vai conhecer os motivos para as migrações e também as formas de como esses grupos de pessoas se deslocavam pelo território atual brasileiro. Então, como que eles fizeram para chegar até aqui, né? E o que eles contribuíram e qual que foram esses motivos para as migrações. Então, vocês podem pegar a apostila do segundo bimestre, abrir ela na página 4. Aqui nós vamos fazer a leitura dessa imagem, que é a reprodução de um mapa muito antigo, de 1519, e ele foi criado pelo cartógrafo português Lopo Homem. Então, olha só aqui nessa imagem. Observem bem, ele é um mapa, né? Um mapa bem antigo. E aqui nós temos algumas questões para discutir. Qual que é o trabalho que está sendo representado aqui nessa imagem pelos indígenas? O que eles estão fazendo aqui? Nós observamos que eles estão cortando as árvores, né? Quais que são os animais que estão sendo representados aqui nessa obra de arte, né? Nesse mapa antigo? Vamos ver aqui, nós temos aqui pássaros, tem aqui também dragão, e tem também aqui a imagem desse animal, que é um animal bem gigante, maior aqui, né? E aí, vocês conhecem esses animais? Aqui eu conheço, eu já vi apenas os pássaros, né? E agora o restante eu já não conheço. Olha, tem o dragão aqui, que a gente nunca viu. E aqui tem mais alguns animais. Então, o que eu conheço aqui é apenas os pássaros. Quais que são as mudanças que ocorreram nesse espaço depois da chegada dos portugueses? Então, depois que eles vieram para cá, o que aconteceu? Essas terras, elas foram habitadas, e aí, como a gente está vendo aqui na imagem, essa área, ela foi toda desmatada. Então, eles vieram e foram cortando aqui as árvores. Primeiros habitantes no atual território brasileiro. Então, no Brasil, somos falantes de língua portuguesa, e isso nos diz muito sobre a cultura e a história. Essa é a nossa língua, porque os portugueses vindo de Portugal chegaram a essas terras em 1500 e anos depois eles trouxeram as famílias para cá para viver. E esse fato que influenciou a formação de uma nova cultura no nosso território. Aqui nós temos essa imagem, né? Que é a imagem aqui do povo indígena. Eles estão fazendo uma dança, a dança do beija-flor, na aldeia Aina do Xingu. E essa foto é de 2018. E aqui tem uma curiosidade. Você sabia? Estudiosos de línguas indígenas afirmam que, antes da chegada dos portugueses, algumas etnias indígenas falavam tupi e chamavam as terras onde viviam de Pindorama, que significaria terra das palmeiras. E o nome do Brasil, né, ele vem de vermelho, como brasa, provavelmente em razão da madeira, né, do pau-brasil, assim como nós vimos no dia do Tiradentes. Lembra que nós vimos que o nome, né, se chama Brasil por conta disso, por conta do pau-brasil, né, que é uma madeira, e ela tem essa seiva vermelha. Então, por isso o nome, né, do Brasil é Brasil por conta do pau-brasil, que é uma árvore que nós não conhecemos, mas que deu a origem do nome, né, do nosso país. Mas antes dos portugueses chegarem até aqui, essas terras elas eram habitadas por muitos povos que eram distintos, né, povos diferentes. Algumas dessas culturas podem ser identificadas em razão da existência de aproximadamente 274 línguas indígenas. E também esse uso, ele continua até hoje. Então, isso quer dizer que há muita diversidade e muita história diferente para se contar de cada uma dessas culturas. E aqui nós temos a imagem, né, dessa obra de arte aqui, né, Navegando em Piroga, né, que é uma escultura de Carajá, bem conhecida também.
Então a gente estudou que diferentes povos indígenas viviam nessas terras antes mesmo de serem chamados de Brasil aqui, né? Então aqui nós temos algumas atividades do conectando.com. Então esse mapa aqui, ele está mostrando a localização dos povos indígenas no período em que os portugueses aqui chegaram. Então é quando eles chegaram. Então olha só, aqui nós temos o Tupi, o Gé, a Aruacá, Arumaquê, Cariba, Cariri, Pano, Tucano, Xalrua e outros grupos também. Então, aqui tem a legenda com as cores de cada um. Então, olha só, quantos grupos indígenas foram indicados no mapa? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 grupos que foram representados aqui no mapa. Então, a resposta da questão A é 8. Quais dois grupos ocupavam a maior parte do território aqui? Então, olha só, é só observar as cores. O que tem a maior cor? Eu tô vendo aqui que é o laranja e eu também tô vendo aqui que é o amarelo. É o amarelo e o laranja. Então, seria o Tupi e também seria aqui o Gé. São esses dois. Quais grupos que ocupavam predominantemente o litoral brasileiro? Então, o litoral brasileiro seria essa parte. Qual que ocupa mais essa parte? Seria o Tupi e também o Gé, né? Mais o laranja e mais o amarelo. Então, a parte aqui, ó, onde é o litoral, então é que fica aqui mais perto do Oceano Atlântico. Então, seria o Tupi e também o Gé. E na atualidade, acontecem transformações nesses espaços? Será que agora acontecem transformações? Esses grupos indígenas, eles acabam se deslocando, né, para outros territórios. E esses espaços, eles são transformados com a chegada deles, porque quando eles chegam, eles mudam, né? Eles modificam, eles deixam aquele lugarzinho com as características do povo deles. Então, essas são as respostas das questões aqui dessa página. Etnias indígenas da região do Xingu. As etnias indígenas que viviam no atual território brasileiro, elas se organizavam em grupos, espaços e modos de vidas diferentes. Hoje em dia, na região do Rio Xingu, no estado do Mato Grosso, vive o povo Cuicuro, organizado em aldeias com cerca de 500 pessoas. Mas antigamente, os ancestrais desse povo, eles habitavam uma grande parte do território amazônico, que era formado por um agrupamento de aldeias interligadas por estradas. E os vestígios que indicavam a existência de pontes para atravessar os rios, campos para plantar mandioca e pés de piqui, diques e barragens artificiais para a pesca, e espaço reservado também para a extração de madeira e também para a coleta de frutos. E aqui na página 8 nós temos a seção Outros Olhares. Então nós vamos ver aqui essa conversa. Olha só o que ela fala. Olá, eu sou arqueóloga Dália. O que é a arqueóloga? É uma pessoa que estuda os povos antigos, por meio das escravações e também de objetos que são deixados por eles. Então, eu sou uma arqueóloga, Dália, responsável por uma equipe de expedição a um sítio arqueológico indígena. O que seria um sítio arqueológico? É o local onde que são encontrados esses vestígios dos povos que viveram ali no passado. Preciso de ajuda para organizar nossas descobertas. Quer saber o que descobrimos até agora? Então, olha só o que ela descobriu. Nos locais 1B e 1C, encontramos potes de cerâmicas e outros objetos que indicam o lugar das habitações indígenas, formando uma aldeia. No 2, encontramos utensílios de pesca. Onde está indicado com o número 3, foram encontradas árvores e também sementes frutíferas. E no 4, há resquícios de mandioca. Então, ela encontrou vestígios de uma plantação aí de mandioca. Então, aqui nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos ajudar a arqueóloga Dália a estudar um dos povos indígenas.
Para isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão recortar aqui nessa página 9 as ilustrações que tem aqui no fim da página e vocês vão colar nos lugares, nos espaços da ilustração aqui do texto, conforme as orientações que ela diz. Então, nós vamos colar de acordo com o que ela fala lá. Vamos seguir as dicas. Então, olha só, vejam bem, ela fala, né, que ela encontrou vestígios de moradia. Então, seria aqui as moradias que nós vamos colar. Ela também fala sobre o pomar, né, onde ela encontrou algumas coisas, e também a plantação de mandioca. Então, a plantação de mandioca, e aonde que vai ser esse pomar? Seria aqui. E aí também tem aqui, ó, que é um lago, seria uma represa. Então, nós também vamos ajudar ela a encontrar os lugares e vamos completar aqui esse esquema e finalizar essa nossa aula de história, ok?